Amém, meus irmãos. Nós estamos aqui, né, iniciando a nossa aula de hoje com a segunda parte, né, do estudo denominado A Criação do Homem, né? Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a criação do homem, tratamos alguns aspectos importantes, né, junto com a aula das origens, né, que nós viemos tratando. E hoje nós estamos aqui para a segunda parte, né, dessa aula, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vou pedir para a Yolanda orar para nós iniciarmos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia nós podemos estarmos aqui adquirindo a sabedoria da sua palavra, Senhor. Depois de um dia cansativo para muitos aqui, para o nosso pastor. Estamos aqui, Pai, para receber a sua sabedoria sobre a nossa fé. Peço, Senhor, Pai, que abra a cabeça de cada irmão aqui, que possamos adquirir sabedoria, Pai, para poder trabalhar na nossa fé. Desde que usamos o nosso pastor, meu Deus. E passe tudo para no conselho que o Senhor quer, não sei o que você quer. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Yolanda. Amém. Então, vamos começar falando um pouquinho o que vocês acharam da aula da semana passada. Vocês têm algum comentário? Ficou alguma dúvida? Vocês já tinham parado, né, para pensar um pouquinho nessa parte das origens, da criação? Isso era algo que gerava, né, não dúvida, né, mas talvez questionamento da parte das pessoas ao redor. Enfim, como é que vocês estão se sentindo até aqui nessas aulas? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo, pastor. Amém. Para mim também está tranquilo, está tudo bem. Amém. Então, deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo aqui, né, a minha tela, né? Então, hoje nós vamos começar, né, a aula, continuar a aula, né? Nós paramos na semana passada, nós vimos alguns pontos, né? Nós vimos que o homem, né, ele é a obra especial de Deus, né? Ele tem um propósito e uma identidade, né, definidas pelo Senhor. Nós fomos diferentes das outras criaturas, né? Nós fomos formados de maneira especial. Da mesma forma também, né, nós temos também falamos também sobre os pressupostos, né, necessários para a gente entender adequadamente, né, esse ponto tão... Paz, Fernanda, bem-vinda, minha irmã. Tão importante para a nossa fé, né? O primeiro deles é a fé como fundamento, obviamente, né? Como Hebreus 11:3 declara, né, que pela fé entendemos que o universo foi formado, né? E a partir disso, pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E nós falamos um pouquinho sobre na última aula, sobre aquilo que é criado a partir do nada, né? Do que não se vê, foi criado tudo aquilo que se vê. Nós falamos um pouquinho sobre o impacto em relação a isso, de como nós precisamos entender, né, que é impossível, né, sobre qualquer aspecto do conhecimento humano, por exemplo, comprovar que vida vem de não vida, né? Vida só vem absolutamente de vida. Né? Somente vida gera vida. Então, é muito difícil quando você começa a entrar, né, do ponto de vista dos argumentos, você aceitar de maneira intelectual e honesta de que existe uma explicação que não seja algo ou alguém maior que criou todas as coisas. E esse algo ou alguém maior é revelado, né, através da nossa fé como fundamento. E a narrativa bíblica, né, histórica disso, né, ele vai tratando a respeito desse relato, né? O relato de Gênesis, e eu falava sobre isso, não são alegorias, né? Não são mitos, né? O que Deus relata ali na criação, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, são narrativas de histórias reais, né? Por diversos motivos. O primeiro deles é que essa interpretação ela é confirmada em outras passagens, né? A narrativa ela é confirmada em Êxodo capítulo 20, em Mateus capítulo 19, e mais do que isso, que o próprio Senhor Jesus, né, mesmo referenciou Gênesis como história factual, falar sobre casamento e divórcio, né, e eu falei sobre esse texto de Mateus 24. Eu vou pedir que vocês abram, alguém pode abrir Mateus capítulo 24, por gentileza, para nós lermos juntos, ou pedir para alguém fazer essa leitura junto comigo? Amém, irmãos. Temos um ilustre visitante hoje na nossa aula, amém? Tá de um jeito Que que só... coisa linda, meu Deus do céu. Seja bem-vindo. Só está ficando quietinho no colo do pai agora de noite. Né? Cima que é o paninho do pai. Gente, muito fofinho, vontade de apertar, ele é muito lindo. Então a gente vai ter aula com um ajudante, tá bom? Em nome disso, até ele se acalmar. Então, eu estava falando sobre os relatos de Gênesis, né, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, e pedi para vocês abrirem em Mateus 24. Se alguém puder, vamos começar essa leitura do versículo 1 até o seu final, tá bom? Nós vamos ler todo o Mateus 24 até o versículo 51, porque é um sermão que nós chamamos de sermão escatológico de Jesus, né?
É um sermão onde Jesus trata sobre coisas que haveriam de vir muito próximas para o povo de Israel, mas principalmente também sobre tudo aquilo que haveria de vir no futuro, né? Vamos ler que a gente vai entender melhor. Quem pode ler, por favor? Bem? Alguém abriu Mateus 24? Sim, vamos lá. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não veste tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nações contra nações, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quando, pois, viste que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para o monte, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das amamentarem naqueles dias. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito, porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Misericórdia. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas.
E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu como poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Só um minuto, deixa eu virar. Aprendei, pois, estas parábolas da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vis todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabes o que é a hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penses. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constitui sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achará servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os ébrios, virá o Senhor naquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. 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 Eu sei que a minha versão está a mesma coisa de vocês. Não, tranquilo, velho. Até uma importante, né? Eu tive uma conversa essa semana no gabinete com uma irmã, não lembro quem foi, honestamente não lembro, mas eu estava falando sobre isso, né? Nenhum problema usar essa versão, né, Vera, sua versão, qualquer outra versão. É só porque muitos irmãos não sabem, então uma coisa que eu sempre falo aqui na Escola de Discípulo para as turmas novas, né? A Bíblia, ela foi traduzida, né, em diversos tipos vamos dizer, de traduções, utilizações do português, né? A primeira Bíblia traduzida para o português foi de João Ferreira de Almeida, né, que era um padre franciscano, se não me engano, e um monge franciscano, e essa tradução ela foi atualizada o português dela diversas vezes. Então, você tem a João Ferreira de Almeida, a revista corrigida, a revista atualizada,
a nova tradução linguagem de hoje, tem várias versões. Dentro da própria revista corrigida, você tem a revista corrigida, por exemplo, que é de 1928, 38. Então, você vai ter um português adequado ao português que se utilizava naquela época. Não é um português nem mais fácil, nem mais difícil, mas adequado àquela época. Então, o português, normalmente, você vê na Bíblia, assim, as coisas que eu tenho falado, né? Muito termo coloquial. E você tem as traduções mais novas, né? Na igreja, por exemplo, nós adotamos, de maneira geral, eu gosto, é a nova versão internacional, que é uma versão que já tem 20 anos e ela foi traduzida direto dos originais para o português, né? Ela não foi traduzida do latim, né, para o português, ela foi direto dos originais para o português. Foi até, na época, o Sérgio Saião, né, o pastor Sérgio Saião, da Igreja Batista, acho que é mundial o nome da igreja dele, que é uma das referências no Brasil hoje, né? Se você não conhece o pastor Sérgio Saião, procure ele no YouTube, é um homem de Deus, cheio de conhecimento. Enfim, e eles traduziram, e você tem diversas vantagens. Então, se você sente, né, dificuldade na leitura da sua Bíblia, você tem a opção de trocar a versão dela, né, para uma versão que nós utilizamos na igreja. Eu, particularmente, eu gosto para pregar da versão NVI, mas tem muitos textos, por exemplo, que eu prefiro a versão da Vera, né? Por exemplo, Salmo 23 é bastante diferente, por exemplo, na versão NVI da versão revista corrigida, por exemplo, ou atualizada. É só um apanhado, porque às vezes a pessoa fala, pastor, eu tenho muita dificuldade de entender a Bíblia. Às vezes essa dificuldade, ela não está na Bíblia, está na tradução da Bíblia. Particularmente, eu tenho várias Bíblias, né? Então, eu agora peguei essa. Então, eu tenho assim, várias, tenho de estudo, tenho atualizada, linguagem atual, tenho algumas. Aí, por acaso, eu peguei essa, por isso que eu falei. Não sei se tem, se está na mesma versão. A leitura facilitou tudo, né? Quem leu muito bem, facilitou tudo. Mas eu sempre rebato essa questão da versão, porque tem realmente irmãos que têm dificuldade, né? Então, basta você comprar uma Bíblia que você se adeque, olhe direitinho na hora de procurar, né? As Bíblias hoje são bastante acessíveis, né? Tem Bíblia de R$19, R$29, diversas linguagens. É só uma frase. Mas voltando aqui à nossa aula, né? Esse sermão de Jesus ele é muito poderoso, né? Por diversos motivos. Talvez o versículo 42 ele seja o mais impactante de todos, né? Porque ele é um alerta à igreja. Ele diz, olha, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, né? Porque mais acima ele trata que nem ele mesmo sabe, nem os anjos, nem ninguém. 36, quanto dia a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão somente o Pai, né? E aí, para ele validar essa frase, né, que ele conclui aqui um alerta para a igreja, né? Ele usa o exemplo de Gênesis. Ele diz, olha, assim como lá nos dias de Noé, né, que assim também vai ser a vida do homem. Por que ele fala dos dias de Noé? Como eu falei na outra aula, nos dias anteriores ao dilúvio, né, o povo vivia comendo, bebendo, se casando, dando-se casamento, e até que simplesmente Noé entrou na arca, eles nem perceberam, veio o dilúvio e levou todo mundo, e todos morreram. E eu falava que, né, que no Antigo Testamento ele aponta para o Novo. E a arca vamos dizer assim, ela aponta para a salvação que Jesus nos estendeu. Assim como Noé pregou lá 150 anos sobre o dilúvio, e até que um dia ele entrou na arca, a porta se fechou, e aquela geração toda se perdeu, assim também é a igreja, né? A arca hoje, né, vamos dizer assim, essa arca construída para Deus, esse barco construído por Deus para a salvação do homem, com as portas abertas, é a igreja, né? Nós estamos ali de portas abertas, né? Já tem 2000 anos, e pregando e falando, né? Abrindo várias igrejas. A porta da salvação, não que a igreja seja a salvação, né? Mas eu digo no sentido da palavra, né? Porque é importante a gente trocar essa questão da igreja pela salvação. Isso, por exemplo, um dia eu vou trazer os estudos dos solas, né? Os 5 solas da Reforma Protestante. Então, um dos pontos é justamente isso que a gente diverge, por exemplo, da Igreja Católica. A Igreja Católica acredita que a salvação está na igreja, né? Que fazer parte da igreja que salva o homem, né? Então, a salvação pertence à igreja. Nós não cremos nisso, nós cremos que a salvação é pelo Filho de Deus, em nome de Jesus, por Jesus. Ao aceitar a Cristo como seu Salvador, nós somos salvos. Então, a salvação não pertence à Igreja Batista, congregacional,
presbiteriana, metodista, o Ministério do Deuteronômio, a Igreja Assembleia, não importa. Não está numa igreja, está numa pessoa, está em Cristo. Já, por exemplo, a Igreja Católica acredita que a salvação está na igreja, e, por exemplo, as escrituras, elas são só parte, né, da tradição da igreja. Por exemplo, as bulas papais têm a mesma autoridade das escrituras, são a continuação. Tem uma série de questões que culminaram no sola da reforma protestante, que são os 5 solas, né? Sola Christus, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia e sola Deo Glória, que é somente Cristo, somente a salvação somente através de Cristo, sola Escritura, somente as Escrituras são a autoridade máxima para a vida do homem, né? Nenhum outro livro, nenhum outro escrito, nenhuma outra bula, né? Sola Gratia, que somente a graça, né, salva o homem pecador através do favor de Deus. Nada do que nós possamos fazer, pagar indulgência, nos martirizarmos, sermos açoitados, nada do que nós possamos fazer é capaz de nos salvar, não ser a graça. Por isso, sola gratia. Sola fide, somente por meio da fé, né? Então, a fé é o meio, é o veículo pelo qual nós alcançamos a graça de Deus, o favor não merecido de Deus, que foi a salvação de seu Filho. E por isso tudo sola Deo Glória, que é somente Deus glória. Então nós não damos glória a nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser, nenhum outro pastor, nenhum outro cardeal, nenhum outro bispo, nenhum outro santo. A Deus glória. E Jesus, quando ele faz esse reflexo aqui, e que tem a ver com a nossa aula, é que ele valida aquilo que está falando lá em Gênesis, né? Que muitos poderiam tratar como uma alegoria. Não teve um dilúvio, não teve aquelas histórias. Não, Jesus está validando. Ele falou, olha, assim como era lá no tempo de Noé, então existia um tempo de Noé, né? Como foi nos dias de Noé, então os dias de Noé existiram. Existe também essa mesma disposição do homem de não ligar para aquilo que Deus está falando até que a porta se feche. E aí Jesus vai tratar nesse sermão escatológico de diversas coisas. E eu não vou entrar aqui hoje, a gente vai voltar várias vezes durante toda a escola do discípulo nesse texto. Aqui, quando a gente vê as visões escatológicas, que são estudos das últimas coisas, né, do final dos tempos, a gente vai falar sobre pós-milenismo, pré-milenismo, amilenismo, as visões de interpretação de Apocalipse. A gente vai ver que aqui tem um pouquinho, algumas, a gente considerado seitas, né, que defendem esse pós-milenismo. No ano 70, tá? Muito desse sermão está tratando de um fato que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 após Cristo, onde Jesus tinha morrido, muitos apóstolos, houve um cerco a Jerusalém. Pelo Império Romano. E nesse cerco, né, os romanos faziam o seguinte: quem fugia, eles crucificavam, e quem ficava na cidade, eles cercaram a cidade e trouxeram fome sobre a cidade. Não entrava comida, nada. E foram cercos de muitos dias. A ponto do historiador, que não é crente, é um historiador, é um homem de história, né, de todo o tempo, de reportar essa visão, né, chamado Flávio Joséfo. Ele reporta como uma calamidade, porque a fome era tão grande que há um relato, tanto na história dos judeus, quanto, se não me engano, do Flávio Joséfo, que os homens mais fortes invadiam as casas, tinha cheiro de comida, invadiam as casas, tomavam a comida, né, pegavam no meio da fome, roubavam, né, as pessoas, e num desses atos, né, esses homens entraram numa casa, sentiram o cheiro de um guisado, entraram numa casa, e uma mãe tinha matado seu filho, cortado ele em pedaços e cozinhado para se alimentar. Esse foi o nível da desolação que assolou Israel no ano 70, no cerco romano, que foi quando Israel foi destruída, né, o templo dos templos de Jesus, quando Jesus está no templo, foi destruído. Então a gente vai entrar em vários processos, mas o sermão aqui, Jesus alerta sobre esse evento que vai acontecer, a grande abominação, a desolação dos templos, esse sofrimento, tanto um no campo, na Judéia, não volte, né, fuja, e também vai falar das coisas dos últimos tempos. Mas o mais importante para nós nessa aula de hoje é apontar para que Jesus mesmo está validando o texto de Gênesis. Não é um texto alegórico, não é uma história como o Saci Pererê, a Cuca, uma história... Não, é um texto onde Jesus atesta a veracidade deles. Olha, existiu um tempo como o de Noé, e assim como no tempo de Noé que existiu, existe também um tempo da vinda do Filho do Homem que vai se cumprir em relação à igreja. Então, por isso que é importante nós termos essa percepção de que a palavra de Deus ela é a autoridade final
quando nós tratamos dos assuntos referentes à Bíblia. E aí, então, quais são as características da criação do homem, né? Nós já vimos nas outras aulas. Primeiro, de tudo é planejada, né? Gênesis 1:26 registra, né? Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? O uso do plural indica a deliberação divina, constatando com haja, né? Usado para outras criações. Ou seja, ali façamos, né? Ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Deus Pai falando ao Filho e ao Espírito Santo, façamos, né? Vamos fazer o homem nossa imagem e semelhança. Assim como algo haja, né? Que haja luz, a manifestação ali das três pessoas da Trindade, da Trindade. Primeiro, ela é direta, especial, ou seja, Gênesis 2:7 mostra Deus formando pessoalmente o homem. Deus não mandou anjo formar, o homem não surgiu da terra, não apareceu do nada, não. A Bíblia relata que o próprio Deus, né, molda o homem do pó da terra. Então, o Senhor Deus, Gênesis 2:7, formou o homem do pó da terra, e não foi a criação por palavra, mas um ato direto e imediato do Criador, né? O próprio Deus forma o homem conforme a sua vontade, né? E o termo Adão, né, porque Adão, que é vindo da terra, né, vindo do pó. Então, nós somos vindo do pó, e por isso ao pó também nós voltaremos. Então, do pó da terra, né? Salmo 139:14 declara: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. A nossa origem terrena nos conecta com a criação, mas nossa formação é extraordinária. Por isso que somente Deus, até hoje, né? Você vê toda a ciência, quando eu falo, conectando os pontos, quando eu falo assim, olha, somente vida pode gerar vida, você não consegue gerar de não vida vida. O que eu estou dizendo? Você não consegue pegar de um pó, de uma areia, e gerar um gato, um cachorro, um ser humano, qualquer vida. Nenhuma ameba, nenhum vírus não é considerado, mas também não, mas nenhuma ameba, nenhum protozoário, nada, você não consegue fazer nada a partir de nada, de uma matéria inanimada, né, que não tem vida. Somente vida é capaz de gerar vida. E o único que gerou vida a partir de nada, de uma não vida, foi o Senhor, foi o ato criador, quando Deus forma do pó da terra e sopra a vida dentro do homem para a sua criação. E essa alma imortal, né, desse sopro, é quando Gênesis 2:7 aponta, né, continua, né? E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse sopro divino concedeu alma imortal, distinguindo dos outros animais. Então, é até uma coisa que minha esposa reclama aqui, né, que ela fala assim, não vai ter o céu dos cachorrinhos. Não vai ter céu dos cachorrinhos, né? Porque os animais, eles são criaturas, né? Eles não possuem alma, eles não possuem o sopro divino neles, né? Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que possui o corpo, nós somos seres viventes, carregamos em nós o pneuma, né? O sopro de Deus na nossa vida, e ele quem dá esse sopro, ele quem tira esse sopro, né? E esse sopro concedeu à nossa alma essa imortalidade. O que é mortal pelo pecado é a nossa carne, mas a nossa alma, ela é imortal, e nós, por isso, sofreremos duas grandes consequências: ou viveremos eternamente a nossa alma imortal com o Senhor, num corpo glorificado, ou viveremos eternamente na nossa alma imortal, sendo destruídos pelo pecado, né? Consumidos no lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, que é o que Jesus fala ali em Mateus 24 também. Então, esse ponto é importante para uma série de validações. Um deles é o fato de que os irmãos que têm mais tempo de igreja, né? Hoje é muito difícil você ver as igrejas falando sobre isso, sobre a necessidade da igreja, de cada irmão estar atento, né? Vigilante com a volta de Jesus. Antigamente nós falávamos isso constantemente, olha, né? Um crente, ele vivia nesse estado de alerta, né? De sobressalto, vigiando seus atos, sua vida, sua conduta, porque nós sempre fomos alertados sobre o retorno iminente, né? O retorno próximo de Jesus. Hoje em dia a gente fala sobre muitas coisas nas igrejas, mas não se fala sobre a volta de Cristo e muito menos sobre a necessidade do crente estar na posição, porque essa é a verdade. Você tem uma escolha de andar em pecado, mas a verdade é que o dia e a hora que Jesus vem, ninguém sabe. Quem foi encontrado nessa condição perderá a sua vida, né, com Deus, a sua vida eterna com Deus para sempre.
E aí, eu trouxe um vídeo aqui, ele é só para vocês entenderem com a aula que eu dei na semana passada sobre a criação do homem, o quanto que é grandioso o que Deus fez e o quanto nós somos pequenos diante de tudo que Deus fez. Vamos assistir o vídeo, é um vídeo rápido, que vai mostrar, ele dá a dimensão do universo, o tamanho do universo. Assim. Porque a gente fala assim, Deus criou céus e terra, Deus criou o universo, mas o que a gente está falando aqui? Qual o tamanho disso? Quem nós somos no meio disso tudo? Qual é a grandiosidade de Deus e quem nós somos nós no meio a isso tudo? Eu vou colocar o vídeo, confirmem, por favor, se vocês têm o áudio, e aí eu vou soltar aqui para nós vermos. Sim. Sim, sim. Eu vou soltar aqui, então. Amém? Amém. Aqui é para que nós possamos perceber, né, a grandiosidade daquilo que Deus fez, né, de como é gigante, né, a forma como Deus criou todas as coisas do universo. Nós estamos vendo aqui, né, nessa observação desse material, como o Senhor, né, ele vem, como a criação é perfeita, desde o ser humano, da sua estrutura molecular mais sua menor estrutura molecular, né, os átomos, né, os elétrons, como Deus tudo aponta, né, como nós somos absolutamente nada diante dessa criação e que tão grandiosa e tão esplendorosa, nós continuamos também sendo absolutamente nada do Deus que criou tudo, todas essas coisas. Para você ter uma ideia, quando nós falamos de universo observável, se eu não me engano, a gente está falando em 14 bilhões de anos-luz. Ou seja, se nós viajássemos na velocidade da luz, que é a maior velocidade conhecida pelo homem, nada viaja mais rápido que a luz, ainda assim nós levaríamos 14 bilhões de anos para chegar até o final desse universo observável. Nós levaríamos 14 bilhões de anos para chegar até lá. Então, a grandeza daquilo que Deus criou, e a palavra de Deus declara que os céus são estrados do pés do Senhor. Que o Senhor tem como chão dos seus pés tudo isso que foi criado. Tudo isso foi criado para a glória dele, por ele e por meio dele. Então, quando nós entendemos o tamanho da criação, de tudo que Deus está fazendo,
nós começamos a perceber, né, que, como imagem de Deus, né, nós temos um papel, uma representatividade de dignidade e privilégio concedida a nós como humanos. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus que criou todas essas coisas. Essa designação, né, aqui, teológica, central, ela não é somente uma conformidade, não se refere à conformidade física, né, com Deus, ou seja, não é que nós sejamos fisicamente parecidos com Deus, né, que é espírito e não possui corpo, como diz João 4:24, mas sim um conjunto de qualidades intrínsecas, de valores no ser humano, que somente o Deus Todo-Poderoso poderia nos conceder. São atributos espirituais, morais, intelectuais e relacionais. Como eu disse, olha, nós nos relacionamos com Deus em espírito, nós temos um senso de moralidade, né? É o que eu falei na semana passada. Se não existe Deus, se você pega Deus e tira da equação, o que me impede de chegar aqui e matar o meu vizinho e fazer o que eu quero, ou o que poderia ser condenável numa atitude do mais forte sobre o mais fraco? Se a lei da natureza é os mais fortes sobrevivem e os mais fracos morrem, você vai para a savana, o leão mata o leão mais fraco, o chimpanzé vai sobreviver o mais forte, morre o mais fraco. Então, por que nós devemos nos importar, por exemplo, somente numa condição do ponto de vista da visão naturalista, né, se a gente tirar Deus da equação, por que nós devemos nos importar com os mais fracos? Se pela natureza, a lei da natureza diz que o mais fraco morre e o mais forte sobrevive. Então, os mais fortes não têm que se lamentar pelos mais fracos. Então, da onde que vem essa nossa preocupação quando você vê alguém na rua e isso sensibiliza você, uma criança abandonada, uma pessoa passando necessidade, um irmão que precisa de uma ajuda? Isso vem daquilo que nós chamamos da moralidade que Deus colocou dentro de cada ser humano. Não adianta falar que vem das leis, né? Não existiam leis. As leis não foram antes do ser humano, né? Todas as leis na nossa sociedade, elas emanam do próprio ser humano. Toda lei emana, se você é estudante de direito, você já estudou isso. Toda lei humana emana da sociedade, das pessoas. E da onde que é essa origem, né? Por que condenamos assassinato? Por que condenamos, né, o estupro? Por que condenamos, né, qualquer tipo de abominação como essa? De onde que vem esse senso de moralidade, né, de valorização da vida, de valorização do ser humano, se não daquilo dos atributos que o Senhor colocou em nós? Assim como os atributos intelectuais, né, conhecimento, sabedoria, criatividade, e também os relacionais, né? Deus ama, nós amamos, né? O ser humano foi feito para se relacionar. Nenhum ser humano é capaz de viver só, né? Ou uma vez vivendo, perdão, uma vez vivendo só, ele tem muita dificuldade, né, de viver, né, por conta disso. Então, nós fomos criados com a capacidade de raciocinar, sentir, escolher moralmente, exercer domínio responsável sobre a terra e, principalmente, refletir o caráter do Criador. Esse conceito, né, ele é fundamental para a teologia cristã, destacando a singularidade do ser humano, né? Então, o que é singularidade? Falei na outra aula, é que o homem é único. E a base para a nossa responsabilidade moral e espiritual. 1 Coríntios 11:7 reitera a dignidade do homem, né? Quando Paulo diz, olha, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que é a imagem e glória de Deus. A mulher porém, a glória está falando ao Criador, né? A permanência da divina, mesmo após a queda, é confirmada em Gênesis 9:6, que justifica a pena de morte para o assassinato, sob o princípio que o homem foi feito à imagem de Deus. Ou seja, aquele que tira uma vida, ele tem que ter uma pena capital, né? Desse aspecto de condenação, do ponto de vista da percepção de Deus. Então, os aspectos da imagem de Deus, né? Inteligência, emoções. Eu não vou ler, porque vocês já passaram por isso nas outras aulas, né? Vontade, todos esses termos, né? E esses atributos vão manifestar também e impactar, são impactos da imagem de Deus em nós, né? Criatividade estética, né? O homem cria arte, cria música, cria literatura. Isso reflete inovação e criatividade, que são atributos que
somente o Senhor podia nos dar. Relacionamento e comunhão, domínio e mordomia. E, a partir daí, nós temos também a reconstrução da imagem de Deus em nós. A queda nos trouxe uma visão e uma vida obscurecida pelo pecado. Então, o pecado original do homem trouxe grave deformação à imagem de Deus no homem. Embora a imagem não tenha sido totalmente perdida, o homem ainda é um ser moral e racional distinto dos animais. Ele foi profundamente corrompido. Nossas faculdades intelectuais, emocionais, volitivas, né, de vontade, né, foram afetadas pelo egoísmo, pela rebelião contra Deus, resultando em separação e incapacidade de glorificá-lo plenamente, conforme Romanos 3, 23. E é justamente em Cristo, né, que nós somos restaurados. Alguém pode ler aqui para mim, para não ficar uma leitura única? Se alguém puder ler, é a restaurada em Cristo. Alguém consegue ler? Não está pequeno? Eu posso continuar lendo, então. A boa notícia é que, através da obra redentora de Jesus Cristo, né, a imagem de Deus está sendo restaurada em nós, né? Jesus sendo a imagem expressa de seu ser, ou seja, Jesus é a imagem visível do Deus invisível, né? Conforme fala em Colossenses 1,15, veio para nos conformar novamente à sua semelhança. O processo de santificação, impulsionado pelo Espírito Santo, nos transforma progressivamente à imagem de Cristo, renovando nossa mente, coração e vontade. Então, um verdadeiro cristão, ele precisa, conforme eu até falei no domingo, ele precisa ter mudança de vida. A queda traz a transformação, a obscuridade da nossa alma. Somos inclinados ao pecado, ao mal, a vontades carnais. Mas uma vez em Cristo, nós começamos a ser restaurados das nossas, vamos dizer assim, daquilo que foi retirado, foi por nós abandonado na queda. Então, a gente começa a ter uma renovação de mente, uma renovação de coração, uma renovação da vontade. O crente nascido de novo, né? O crente nascido de novo, aquele que confessou Jesus como seu Salvador e se batizou, se ele não experimentar uma renovação na mente, no coração e na vontade, ele não está experimentando um novo nascimento. Ele precisa reponderar para ver se realmente tem vivido com Jesus no centro da sua vida. Vocês sentem isso, assim, pensando da sua conversão, quem era você antes de Jesus e quem é você depois de Jesus? É nítido para vocês que Jesus mudou a sua vida, assim, não a sua vida ao redor, não estou dizendo a sua vida, Deus me deu bênção, Deus me deu minha casa, meu carro, não é isso. Você, Deus mudou você, quem você era uma pessoa e hoje você enxerga outra pessoa andando com Cristo? Deixa vocês falarem um pouquinho. Pode falar, irmão Índio. Eliane, Vera, Yolanda, Cristiano, Daniele. Eu, com certeza, fui um homem totalmente mudado. Eu mesmo vejo isso. Vejo a minha mudança depois da minha vida com Cristo, quando eu decidi que eu deveria viver esse novo, eu fui totalmente mudado, porque eu era um homem sanguíneo, um homem sem tolerância nenhuma, e hoje até as pessoas me vê muito manso. Glória a Deus. Totalmente manso, totalmente diferente do que eu era. Foi nítido que o Evangelho fez na minha vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, eu também posso falar por mim. Até esse dia, meu esposo. Tá, sobre religião, não vou falar como mudou a minha vida, porque, como eu falei, eu tenho um histórico de evangelho, né? Estou falando de mansidão. Até o Márcio falou assim, nossa, porque antigamente eu era muito nervosa, sabe, tudo, não queria saber, não sei o quê. Hoje em dia, ele mesmo falou, semana passada, ele falou para mim assim, hoje não, né? Porque hoje você estudou. Mas por quê? Porque eu estou aprofundando mais, sabe? Estou me interessando até por vídeos de estudo, estou estudando mais a palavra, entendeu? Mas antigamente eu não tinha paciência com nada. Eu chegava, não tenho paciência, não quero saber. Eu vejo que eu estou tendo uma transformação, entendeu?
Amém, amém. E é isso, né? Ela é uma transformação diária, né? Ela é dia a dia, semana após semana. É nós nos submetermos ao Senhor, né? Por isso que é a importância, nós falamos na semana passada, do jejum, né? Da oração, porque nós quebramos a nossa carne a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, né? Colocamos nossa vida ao Senhor, dobramos a nossa carne em jejum e oração, isso vai mudando. Mas vou deixar mais pessoas falar, Vera, pode falar, Vera, Yolanda, fiquem à vontade. A Cristiano. minha transformação, ela vem a cada dia, né? Cada dia um pouquinho, porque nós vamos crescendo através disso, né? Do ouvir a palavra, do buscar mais intimidade com o Senhor. E eu tento, eu também tenho temperamento, eu sou uma pessoa bem extrovertida, né? Mas eu também sou muito sincera e muitas das vezes é um sincericídio, sabe? Sou muito verdadeira. Meu rosto mostra tudo que eu estou falando, tudo que eu estou sentindo. E eu tenho buscado essa mudança, né? E essa mudança de quê? De que eu tenho que aprender que a minha verdade não é a verdade do outro, né? E que eu tenho que controlar mais isso. Esse meu sincericídio, eu tenho que controlar um pouquinho mais. E tenho buscado isso, mas a mudança foi grande. A mudança, né, 30 anos. Então, uma mudança bem grande. Glória a Deus por isso. Eu Glória a digo, o que seria de mim sem o Senhor? Né? E essa mudança continua até o dia que ele vier e falar, chegou a tua hora, vamos, ou então até o dia que ele venha, né, a nos verdade. buscar. Então, essa mudança é diária. Amém. E é isso que a palavra diz, né? Que aquele que começou a boa obra na nossa vida, né? Ele é fiel para terminar até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando tudo será consumado. Então, é impressionante como Deus, de maneira muito sutil, muito gentil, ele vai mudando a gente, né? A gente tenta, às vezes, contra isso, mas vem o Espírito e fala, aí a gente chora, a gente se arrepende, a gente confessa, ai, Deus, eu sei, tá bom, isso vai, né? E o Senhor vai nos moldando. Mas quero ver a Fernanda, a Márcia também está aqui. Seja bem-vinda, Márcia, não sei se te dei boa noite. Abra o microfone aí, podem falar, fiquem à vontade. Não vou apontar. Rapaz, Paz. gente, vamos falar que o pastor vai trazer aquela roletinha sorteio, aí vai ficar sorteando o nome de todo mundo para falar. Ai, a paz, pastor, eu vou Paz. falar, vou citar o que eu falei também já em gabinete. O mais interessante é ver que as pessoas veem, né, a sua mudança. E eu comecei a reparar muito quando aconteceu algo no escritório e alguém falou para mim que, nossa, mas você não era assim, você teria outro tipo de atitude e só pode ser Deus te mudando mesmo. Então, assim, são pequenas mudanças que às vezes até você mesma acha que está demorando ou que não está acontecendo assim da maneira que você queria, né? Porque você passa pelo batismo e você acha que você vai sair dele um santo. E às vezes você fica triste porque alguma coisa sai um pouco do seu controle, mas você vê que aos poucos vai te mudando. A questão da semana do jejum, então, foi muito interessante. Você vê mesmo que você vai quebrando a sua carne, né? O primeiro dia você fica ainda vai te trazendo um pouco de incômodo, às vezes você fica até meio irritado mesmo por causa da fome, né, gente? Mas aí Sim, depois sim. você vai tomando conta daquilo dali. E aí, quando chegava a hora que eu me programava, né, para poder entregar meu jejum, eu até pensava assim, nossa, eu podia até estender mais um bocado, porque eu estou confortável, tá começando a ficar assim, a minha necessidade de comunhão, a minha necessidade de intimidade com Cristo, estava, né, ultrapassando qualquer outro tipo de necessidade. Então, eu até compartilho com a irmã Vera, eu sou muito expressiva. Então, assim, por mais que eu, como minha sogra também sempre falou, que eu falo com os meus olhos. Então, começar a tomar conta disso, né? Tomar rédea disso, de você não ter aquele impulso, e até mesmo você, por ser tão expressiva,
não demonstrar, aliás, não é que não demonstra, você ter o controle do que você vai demonstrar, controle de si, no caso. Sim. E é impressionante isso, né? Como a gente fala do jejum, né? É exatamente. A carne começa gritando, né? Reclamando, tudo incomoda, dói, a gente pensa. E como isso vai quebrando ao longo dos dias, né? E como a gente fica forte, vai sendo fortalecido. E no final, quando a gente termina, dá vontade até de fazer mais, né? Fala assim, nossa, já acabou, né? A gente precisa Pode continuar, pode continuar. exatamente dessa vontade. E Holanda? Então, pastor, eu tô, eu sinto que eu tô em mudança constante. Amém. Todo dia eu luto muito contra mim mesma. Eu Amém. falo muito com Deus, eu converso muito com Deus. E eu estava refletindo bastante que em agosto agora eu fiz 1 ano de batizada. Amém. E eu estava pensando no que mudou na minha vida espiritualmente. E olhando para trás, eu vejo que eu sou outra pessoa, Glória a sabe? Deus. Internamente eu sou outra pessoa. Eu cresci muito espiritualmente, eu cresci muito como pessoa, como filha, Amém. como aqui dentro da minha casa, eu sou a única cristã, então acaba sendo um pouco mais complicado. Mas às vezes aqui eu mando direto os cortes do culto, eu mando aqui para eles e eu vejo que quando eu paro aqui para conversar sobre Deus, sobre a vida cristã com eles, todos eles param o que estão fazendo para me escutar. Amém. Amém. Então, isso mexe muito comigo. Eu fico muito feliz em Deus estar me usando para minha Amém. família, sabe? Glória a Deus. Amém. Que lindo, Yolanda. Que lindo. Glória a Deus, minha irmã. E é isso, né? Depois, Yolanda, se você puder ler João capítulo 13, 14 e 15 ali do livro de João, abre depois e reflete. É muito lindo, né? Porque ali é basicamente Jesus se despedindo dos discípulos, né? Antes da crucificação. E aí chega ali em certo momento que ele fala assim, olha, vocês não precisam ter medo, né? Sobre aquilo que vocês vão falar, e sobre aquilo que vocês precisam dizer, ou sobre como vocês vão dizer, ou de que maneira irão dizer. Porque naquele momento, né? Quando for necessário, é o Espírito que vai falar através de vocês, né? Só confiem em mim, amem, né? E me amar é seguir aquilo que eu tenho como mandamento, né? Que eu dou como mandamento, né? Jesus disse que aqueles que me amam é aqueles que seguem aquilo que eu disse, né? Então, ali é um discurso muito profundo e muito lindo. Sempre me emociono muito, sempre volto nesse texto porque chega uma hora que Jesus, entre aspas, né, abandona os discípulos, né? Orando, Jesus começa uma oração, ele abandona os discípulos, ele fala, olha, e eu não oro nem por esses aqui, nem por Tiago, Pedro, João, que está aqui comigo agora, porque esses eles me conhecem, esses eles estão me vendo, esses eles me ouviram, esses caminharam por mim, comigo, mas eu oro por aqueles que vão crer sem nunca terem me visto, que vão acreditar sem nunca terem me ouvido. E eu oro por esses, Pai, para que o Senhor, todos esses que o Senhor me deu, nenhum se perca. E isso sempre mexe comigo, né? Porque ali Jesus orou pela Yolanda, Jesus orou pela Fernanda, pela Vera, pela Márcia, pela Tati, pelo Lúcio, pela Eliane, pela Daniele, pelo Cristiano. Jesus, ele pensava em nós ali naquele momento, sabe? No momento mais derradeiro da vida dele. Ele falou, olha, esses aqui, eles me conhecem, mas vai chegar o dia que uma menina chamada Yolanda vai crer em mim, uma moça chamada Yolanda vai crer em mim, e cuida dela também, eu vou estar com ela todos os dias, porque Amém. ou ela, e por o Senhor ter me dado ela, eu vou cuidar dela. E é muito importante, Amém. assim, muito importante para mim esse texto, depois você lê lá, e tem muito a ver com Isso. isso, em nome de Jesus. E aí, vou deixar o Cristiano, vamos lá, Cristiano, fala aí, Cristiano, quero te ouvir. A paz a todos. Pastor, eu estou Pai, num processo de caminhada, né? Um processo de amadurecimento. E o que eu peço ao Senhor sempre é mansidão, né? Porque a gente precisa de mansidão, porque a carne ela está sempre gritando. E às vezes eu converso com a Daniela e sempre falo com ela, a gente precisa estar sempre, cara, com intimidade com Deus, porque seja ouvindo louvor, seja em oração, porque quando a gente se afasta um pouco, a carne ela grita. O dia a dia é de muita luta, é de muitas provações, e assim, mas eu posso te garantir que eu não sou mais o cristiano que eu era antes.
Eu Amém. mudei. O que eu peço Amém. ao Senhor é mansidão e entendimento né, para buscar mais conhecimento, que eu tenho que buscar mais conhecimento para entender, para se aproximar e ter mais intimidade com o Senhor. Mas eu tenho certeza que eu não sou o que eu era antes e não quero voltar ao que eu era antes. Eu quero daqui para frente Amém. continuar mais a presença do Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém. Márcia, Pastor, eu tive uma mudança muito grande, glória a muito, Deus. muito grande, muito, muito grande, porque eu vivia num mundo que não era meu. Então, quando eu conheci Jesus, eu conheci Jesus não foi por uma pessoa, foi por Deus mesmo, o Espírito Santo, que me arrancou. Amém. Então, foi pelo louvor que me resgatou do mundo. Então, hoje em dia, eu tenho essa. Demorei a crer, né, num Deus que é todo-poderoso, que eu vi, né, e senti que Deus muda a gente, basta a gente querer mudar, ter a mudança, né? Então, eu demorei muito a enxergar isso. Então, e Deus me preparando para hoje em dia, onde eu estou, na presença do Senhor, e eu não quero voltar atrás, não quero Glória. voltar, não quero ver, não quero nada. É igual a mulher que olhou para trás, né? A mulher de Ló, e virou uma pedra de sal. Então, eu não quero viver assim, eu quero viver com Deus, eu tenho o prazer de estar com o Senhor, olhar e ver a mudança que Ele fez em mim completamente. Porque Amém. a minha história é uma história que o Senhor já conhece, e é uma história boa e ruim, mas para mim hoje em dia é bom, porque me deu essa experiência, né? Amém. E Amém. a mudança minha foi muito. E eu mudo cada dia mais, porque todo dia nós temos que ter uma mudança, né? Eu fui uma pessoa também muito, muito rebelde, muito ignorante. Eu era uma pessoa que eu não enxergava o amor de outras pessoas. Hoje em dia, eu sinto o amor de outras pessoas. Então, Amém, quer meu dizer, irmão. eu passo para minha casa, dentro da minha casa, o Senhor mora dentro da minha casa. Porque Glória a eu Deus. falo, Senhor, isso aqui é do Senhor, não é meu. Então, o Senhor mora dentro da minha casa e na minha família, porque eu falo, Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor, e eu creio Glória a isso, Deus. Amém. né? Glória. Então, a minha mudança, eu passo para mim, né, com o meu esposo, eu passo muita palavra para ele, e às vezes, os domingos que eu e ele estamos juntinhos, né, porque é o dia que eu peço a ele, falo com ele, é o dia que eu quero que eu e ele tem em família, o domingo de manhã, que é onde a gente toma um café da manhã. Então, eu converso muito com ele, eu leio a palavra, eu falo para ele sobre Deus, eu falo para ele que Jesus olha para mim, eu falo para ele, olha para mim, vê a mudança muito grande. Então, todos os dias nós temos que ter essa mudança, mas é todos os dias, como o irmão Cristiano falou, que a carne, ela peca todos os dias, porque é difícil a gente ser. A gente tenta ser igual a Jesus, mas é difícil. É difícil, porque é o dia a dia da gente, são pessoas que não são evangélicos como nós, e são um pensamento totalmente diferente, né? Então, a Uhum. gente tem que seguir o que Jesus ensinou a gente, né? Mostrar o que a nossa origem é a seguir a Jesus. Então, é isso. Eu agradeço muito a Deus por Deus me achar, que eu falo, Deus, tu me achou. Então, me resgatou e eu mudo todos os dias eu tenho essa mudança e quero mudar mais e mais e mais, porque eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, não. Então é isso. Amém, minha irmã. E é isso. Irmãos, é só dar uma observação. Às vezes eu aqui muto, né? Boto o microfone de vocês no mudo, eu mesmo vou aqui mudando. É porque às vezes o irmão está falando e aí tem um barulho por trás e acaba
suplantando, né, aquilo que o irmão está falando, aí eu vou e muto, mas não é para ninguém ficar mutado, não. Vocês podem abrir e falar normalmente, tá bom, meus irmãos? É só para a gente, às vezes, ouvir bem, né, a pessoa, tanto aqui quanto nas orações, eu faço isso também, tá? Mas é isso, Márcia. Essa luta diária, né, que Jesus falou, que nós teríamos que ter bom ânimo, porque a nossa esperança está no fato de que ele venceu, né? E quando Jesus Isso. venceu, ele venceu por nós, né? Ele venceu por mim, por você, por cada um de nós. Eu costumo falar que a vida cristã, ela tem dois conceitos muito próximos, mas que são completamente diferentes, né? Ela é simples, mas ela não é fácil, né? Ela é simples porque você tem que aceitar Cristo como seu Salvador, crer no nome dele, se batizar, confessar publicamente sua fé, ler a palavra, entender a palavra, caminhar com o Senhor. Não exige muito de nós, né, nesse sentido, né? Assim, não tem muito, sabe, muitos ritos, né? A gente não precisa fazer vários, não. Ninguém precisa de um curso de teologia para se tornar crente. Você torna crente, você aceitou Cristo, você virou crente. E o Senhor fala com você, o Espírito fala com você, se sustenta, então está tudo muito disponível. Mas, ao mesmo tempo, que ela é simples, ela não é fácil, né? Tanto a ponto de Jesus falar que para nós vivermos ela, nós tínhamos que morrer, né? Quando nós Isso. morremos para o mundo, né, nós passamos a Bíblia fala que nós, no batismo, morremos e escondemos a nossa vida nele, né? E aí é Cristo que passa a viver através de nós. Por isso que o apóstolo Paulo declara, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Então, nós só podemos, apesar de ela ser simples, ela não é fácil de ser vivida a ponto de que somente Jesus pode vivê-la através de nós. A única forma de nós vivermos a vida cristã é deixando que Cristo viva ela através de nós. Entregando o controle a Ele, nosso coração, nossa vida, nossas preocupações, o centro, né, o trono da nossa vida precisa ser constantemente entregue a Ele. E é muito isso. Daniele, você quer falar, minha irmã? Fica à vontade. Não sei se você está trabalhando, então fique à vontade. Tá bom? Eu não sei se você está podendo falar, então vou continuar. Esposa, você quer falar? Minha esposa também está aqui. Acho que ela está com o Benício. Mas então, irmãos, nós temos essa percepção, né, de que o Senhor, ele está restaurando essa obra, né? Mas ela só vai ser consumada na eternidade. Por isso que nós não podemos desanimar. A restauração plena e gloriosa da imagem de Deus será completa na volta de Cristo. Quando ele Exatamente. glorificado, seremos perfeitamente conformados à sua imagem, livres de toda a mancha do pecado. Então aí nós teremos comunhão plena com Deus, né? E glorificaremos para sempre com perfeita santidade e retidão. Igual está escrito em 1 João 3, 2 e 1, em 1 Coríntios, 1 João 3, 2 e 1 Coríntios 15, 49. Então, por que é importante nós termos isso, né? O cristão, ele não tem prazer no pecado. O pecado, ele precisa ser um susto, né? Ele precisa surpreender, antes de mais nada, a mim mesmo, né? Quando eu peco, o primeiro a ser surpreendido pelo meu pecado precisa ser eu. Fala assim, eu não acredito que eu fiz isso novamente. Em nome de Jesus, toma a minha vida. Mas também não pode ser a ponto de você desanimar. Se você errou, se você pecou, né? Se você não estou dizendo, eu estou falando, vou colocar essa parte. Não é gente que vive planejando viver uma vida de pecado, mas nós não estamos livres de pecado. Então, se você errou, se você pecou, não deixe também que o diabo tome vantagem na sua vida, te acuse. Não. Senhor, aqui está o meu pecado, eu confesso diante do Senhor. 1 João 9, né? Se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa iniquidade, de toda a nossa maldade, todo o nosso pecado. Então, nós precisamos entender isso, né? E eu vou falar muito daqui para frente do seminário dessa tensão, a gente chama de uma tensão teológica, do já, mas ainda não. Já somos livres do pecado? Já, pelo sangue de Jesus, mas ainda não totalmente, porque precisamos ter a obra completa nele. Já somos salvos? Já, mas ainda não, precisamos que isso seja consumado em Cristo Jesus. E essa tensão teológica do já e ainda não é aquilo que nós sentimos no nosso dia a dia, o nosso coração lutando, né? Como a Yolanda falou, né? Nós lutamos diariamente, né? Contra a nossa carne, mas também essa é a nossa realidade. E temos Oi, perdão, pastor. Claro, fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade para falar. E temos, nós, né, que estamos buscando a cada dia mais a presença do Senhor em nossas vidas, nós temos a alegria de que o Espírito Santo
nos incomoda todas as vezes que nós desagradamos ao Senhor. Todas as vezes que cometemos alguma coisa, alguma falha, né? Nossa carne tenta persistir naquilo que não agrada a Deus, o Espírito Santo, ele imediatamente nos incomoda. Sim, sim. É algo incrível, é algo incrível. Ele nos incomoda a fazer com que nós venhamos a refletir sobre aquilo e voltar, né? Pedir perdão e tentar fazer com que aquilo não ocorra mais. Mas é aquilo. Estamos ainda no mundo, né? E estamos lutando contra essa carne. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo nos acompanhar a cada minuto e a cada momento que nós estamos vivendo aqui. E aí, quando você percebe isso, Vera, faz muito sentido quando Jesus fala lá nesse texto de João e outros textos também. Jesus fala, olha, é necessário que eu vá, né? Porque se eu não for, eu não vou poder mandar o Consolador, que é o Espírito da verdade, né? O Consolador, o Paracleto, né? O Espírito Santo é o Paracleto, aquele que é chamado para caminhar ao nosso lado. Ele é quem nos dá essa sensibilidade, né? Sem ele seria impossível, né? Da obra redentora do Espírito, sem ele seria possível nós caminharmos. Então, a natureza do homem, né, só um resumo da aula final, ela é formada de duas grandes partes, né? Uma material, que é o corpo, né, a parte material formada do pó da terra, e uma que é imaterial, né, que é a alma e o espírito, né, que é a parte imaterial. Uma é a alma é quem você é, e o espírito é o sopro divino em nós, né? A vida de Deus em nós. Então, nós temos essa dicotomia, né, ou tricotomia, se você considerar o corpo dicotomia do ponto de vista de ter uma parte material e imaterial, né, dicotomia de duas partes, né, ou tricotômica, né, de três partes, se você considerar, né, não olhando do ponto de vista material e imaterial, mas de três coisas distintas: corpo, alma e espírito, né? Então, na alma reside a sua vontade, quem você é. Eu gosto de churrasco, gosto de feijão, né? A sua personalidade, no seu corpo é a sua manifestação física nesse mundo, né? Então, nós somos uma alma que possui um corpo, nós não somos um corpo que possui uma alma. Tanto é que quando nós morremos, nosso corpo perece, é destruído, mas a nossa alma continua viva, né? E essa alma, ela vive através do sopro divino, que é o Espírito que existe em nós e que vive através de nós, em nós, né? Gênesis 2:7 fala sobre essa dicotomia, e aí são os textos de apoio, né? Enfatizando a totalidade do ser humano, o paralelismo entre alma e espírito, a distinção funcional, né? A gente chama de ontologia, né? Dessas divisões, e também o homem como alma vivente, propriamente dito, né? E aí, para resumo final, nós temos, então, antes da queda, né, o homem possui essa pureza moral, a ausência de pecado. Somente Adão e Eva possuíam essa condição de rechaçar o pecado, e eles decidiram por pecar. Também possuíam uma comunhão perfeita, né, na criação. Eles tinham um relacionamento íntimo, né, com Deus, ininterrupto. A Bíblia fala que Deus, no final de cada dia, vinha ter com Adão, né, vinha conversar com Adão, ter uma intimidade. Aquilo que nós fazemos através de oração, Adão fazia na presença do Senhor, né? Como o Senhor criou ele santo, sem pecado, né? Ele poderia estar na presença do Senhor, sem ser consumido, que não poderia mais a partir da queda, propriamente dita. Então, a pureza moral, a comunhão perfeita, o conhecimento claro, né? Então, como ele ouvia direto de Deus, ele tinha a compreensão perfeita da vontade divina, né? Para nós ainda que ouçamos o Espírito, né? A gente ainda tem essa dificuldade de estar sensível o tempo todo, né? Por isso nós erramos, por isso tomamos decisões equivocadas, por isso a gente não tem, muitas das vezes, um senso claro de direção daquilo que Deus quer para a nossa vida. E isso é natural, é isso que eu estou tentando nessa aula, mostrar que essas são coisas naturais da nossa origem, fazem parte da nossa origem a partir da queda, né? A felicidade completa, né? Então, eles tinham essa felicidade completa, total em Deus e na sua criação, que nós não temos. E a liberdade genuína, como eu falei, né? Eles poderiam ter escolhido entre o bem e o mal, e escolheram fazer o mal, né? Então, essa condição original não era apenas a ausência do mal em si, mas a presença ativa da santidade. Isso é importante, né? Eu vou ler aqui, ó. O homem foi criado com disposição natural para agradar a Deus, refletindo perfeitamente o caráter divino das escolhas e ações. Por que eu coloco isso? Essa condição original era apenas a ausência do mal, mas a presença ativa da santidade. Porque é mais ou menos assim, né?
o mal em si, ele ele não existe no sentido do seguinte, ele é a ausência de algo, né? A ausência da santidade, da presença de Deus, o vácuo dessa presença é que daí nasce a maldade, o mal, né? Através da maldade do homem. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos o seguinte, é igual, por exemplo, o calor e o frio. O calor, ele existe, o frio não. Ah, mas como assim, pastor? O frio não existe? Não, o frio não existe. O frio é a ausência do calor. Assim como as trevas são a ausência da luz. Então, do ponto de vista assim, filosófico, né, e teológico, o mal ele é a ausência do bem, ele é a ausência de Deus. Quando o homem tem a ausência de Deus em sua vida, ele gera um vácuo que é o mal, que é a ausência do bem. Por isso que quando nós nos aproximamos diariamente, constantemente do Senhor, nosso coração vai sendo mudado, porque onde há somente maldade e pecado, vai sendo preenchido pela presença de Deus e sua santidade. E nós vamos nos desvencilhando dessa velha vida, igual vocês testemunharam, dessa velha criatura, desses velhos hábitos, para a glória do Senhor. Então, nessa nossa aplicação prática, né, é a valor incomparável da vida humana, né? Cada ser humano possui dignidade infinita e por ser criado à imagem de Deus, né? Essa verdade fundamental aqui. Por que essa verdade é fundamental? Porque ela nos dá posição contra o aborto, contra a eutanásia, toda forma de desvalorização da vida humana. Nós não somos produtos do acaso, mas uma obra intencional de Deus. Dignidade divina e não humana. A nossa dignidade não depende de conquista, posição social, capacidade ou aparência física. Ela está fundamentada no fato de nós termos a imagem de Deus impressa em nosso ser. E essa compreensão, né, quando você entende isso, ela vai libertar a nossa mente e corações dessa busca vã por validação externa. Então, você já não se preocupa mais se você tem ou não tem, se as pessoas pensam que você é feio ou bonito, não importa mais. Porque você assume em Cristo uma nova identidade. Você não é nada mais nem nada menos do que simplesmente filho de Deus, a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E essa identidade sólida tira todo o medo, tira toda a insegurança. Por isso que nós vemos irmãos em Cristo, quando nós nos convertemos, se vocês olharem para trás, você vai ver que a vida de vocês acaba avançando por ter segurança. Não, meu Deus está comigo, o meu Deus vai abrir a porta, ainda que tudo se levante, o meu Senhor está comigo, a mão poderosa de Deus, a destra poderosa de Deus é comigo, porque eu sou filho de Deus. Você ganha uma identidade, e isso é chamado de dignidade divina e não uma dignidade humana. Não depende do que você tem, do quanto você tem no banco, de que família você veio, de que local você veio, nada disso faz mais diferença a partir do momento que aceitamos a Cristo. Né? Em Efésios fala que nós recebemos um novo nome da família de Deus, né? É como se assim, meu nome, né? Lúcio Cardoso, né? Você tira esse sobrenome, eu não sou mais Lúcio Cardoso, eu sou Lúcio do Senhor agora, filho de Deus. Essa é a minha identidade a partir de agora. E por isso, para nós carregarmos essa identidade, nós somos chamados à santidade, né? Fomos criados originalmente em santidade e em Cristo somos chamados a viver conforme essa natureza. A santificação não é uma opção para o crente, né? Mas ela é uma vocação divina para refletir a imagem de Deus restaurada em nós pelo Espírito Santo. Então, o que eu estou dizendo? Se você ainda não entendeu que é ser santo, andar em santidade, não é uma opção, não é, hoje eu quero minhas escolhas, não. Você precisa arder no seu coração, precisa arder no meu coração isso, porque nós queremos refletir a glória de Deus. Domingo eu preguei sobre isso. Nós podemos e devemos ser tudo na nossa vida para a glória de Deus. Não só crente domingo de 7, 6h30, 9 na igreja, mas sermos empreendedores para a glória de Deus, donos de negócio, vendedores, professores, músicos, não importa o que nós fizemos, nós precisamos fazer para a glória de Deus. E aí, termino com esse versículo de 2 Coríntios 5,17, que diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? Amém. Amém. Guarde esse Amém. texto. Você está em Cristo, você é a nova criatura, eu sou nova criatura. As coisas antigas ficaram lá atrás. Sua vida não é mais a mesma, você não deve nada a esse passado. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas na sua vida. Irmãos, termina aqui a aula. Eu peço perdão por ter passado em 10 minutos do horário, mas aqui no iniciozinho o Benício, né, tomou um pouquinho aqui da minha atenção. Mas eu queria terminar essa segunda aula hoje para nós concluirmos esse estudo.
Jesus abençoe vocês, tá bom? Eu vou pedir que, em nome de Jesus, vou pedir para Márcia. Márcia, você pode orar para nós encerrarmos a nossa aula hoje, agradecendo esse tempo. Obrigado, meus irmãos, obrigado por todo o apoio. Amanhã nós temos culto, mas vou pedir para a Márcia orar para nós encerrarmos. Não sei se a Márcia está aqui. Amém, está aqui sim. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, eu te agradeço, Senhor, pela sua palavra. Nós agradecemos, Senhor, pela sua presença, pela palavra, por cada um, Senhor, que botou no coração, Senhor, de falar aquilo que sentia, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por cada um, Senhor. Senhor, abençoe, Senhor, a noite, abençoe, Senhor, ao dormir e ao acordar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos abençoe, nos proteja, nos livra, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Amém, Jesus. Amém. Tá, Jesus abençoe vocês. Amanhã nós temos nosso culto, né? Nós temos uma nova mensagem da série Coragem. Amanhã vai ser uma bênção, tá? Quarta-feira nós estamos no nosso culto para a glória do Senhor e nossa festa da criança está se aproximando. Jesus abençoe vocês. Boa noite. Obrigado. Amém, amém. Boa noite, papai. Pai, Pai, Senhor, a paz do paz, Senhor para Pai. todos.